Pipocando Games começando hoje mais um dia, mais um vídeo. Tudo bom com você? Hoje o assunto é sério aqui, o negócio é complicado. Não tem piadolas. Exatamente, porque o assunto aqui de hoje, meus amigos, são os maiores tabus, não são. São os jogos que fazem. São os jogos sobre tabus. Lembrando que não necessariamente são jogos sobre os tabus, necessariamente, mas são jogos que abordam de alguma maneira algum Exatamente, tabu, alguma entendeu? coisa que a sua mãe não gosta de falar na hora do almoço. É, porque você não vai conseguir achar como é que é, a jornada do herói homossexual. Ainda não saiu um jogo desse, né? Ou tipo... será que já tem? Vamos começar falando de Left Behind Eternal Forces, que é um game cristão de estratégia em tempo real, lançado pela Inspired Media pro Windows lá em 2006, É mano. um jogo democrata cristão. É, um jogo do Ismael, ele é um gamer cristão. Nesse jogo, o jogador ele tem que controlar personagens da Tribulation Force com a missão de converter a população de Nova York para sua causa, vencendo então a organização dele, o Anticristo. Que no caso é o Jack. Sou eu. Temos uma teoria. Lembra disso? E o Jack é o Anticristo. Que eu sou o Anticristo. Ah, é verdade. Eu sou o Anticristo. Então, olha só, o game ele pode ser considerado um pouco ousado por investir nessa temática religiosa, né? Mas ele gerou aí opiniões diversificadas diferentes, por um ponto determinado, que era permitir que o jogador usasse a força letal, né? O caso, a morte, o assassinato contra a organização inimiga. O que, por coincidência, a ideia do jogo é basicamente o que rola com as religiões em si. Se você não tá convertindo na religião que as pessoas consideram certa, você tá ferrado, você vai ser condenado, você vai ser morto, você vai ser julgado, você vai ser... Assim, em outras palavras, vai queimar no inferno! Você tem uma religião, eu tenho a outra, você considera a sua certa, eu considero a minha certa, a gente vai virar essa cruzada religiosa pra sempre, tá ligado? Sim. A crítica acusou o jogo de alimentar intolerância. Será? De dividir, né, a galera, ser racista, empregar estereótipos árabes, negros e ficar... como sempre, né? Dar a cara ao que eles consideram um terrorista. O terrorista é sempre o cara do Oriente Médio, é sempre o negro, sempre a pessoa desfavorecida, nunca é o homem branco de terno. Né? Comunista do diabo! Bom, agora a gente vai falar um pouco aqui de um tema um pouco mais sério. Vamos falar sobre Super Columbine Massacre RPG, que foi um jogo criado pelo Dani Ledoni e que remonta um tiroteio em uma escola de Columbine que ocorreu... Aquele assassinato que rolou na escola. Que rolou em 99 nos Estados Unidos. Você lembra disso? Tá ligado, né? Velho, pesado. Bem conhecido, pesado. Inclusive, né? No jogo, o player assume o controle dos dois assassinos, né? O Eric Harris e o Dylan Klebold. Foi no dia que eles entraram lá na escola, invadiram, atacaram os colegas de classe, meteram bala nos professores. Estas eram suas faces. Estas suas ideias. E essas suas vítimas. O jogo ele tem essa tentativa de entender e desmistificar o que houve de fato nesse dia aí, quais foram os motivos, o que aconteceu, mas não deixa de ser muito polêmico, né? Sim, acaba... Um jogo com essa temática. Bastante. O jogo ele foi desenvolvido pelo Ledoni como forma de chamar atenção para as causas, né? Que deram ali, que causaram o ataque, fez tá isso, ligado? né? Tipo... Foi cometido por dois estudantes que sofriam bullying constantemente. Galera, bullying é um negócio mó sério, não tem graça. Mesmo. Mas o criador do jogo, ele sofreu, muito tipo de perseguição absurda aí no tempo da escola. Ele também sofria bullying pra caramba. Sim. Ele sabia muito bem como isso podia formar e distorcer aí o caráter das pessoas, né? Como isso podia ser prejudicial, principalmente com crianças, né? Que não sabem lidar com as coisas. E principalmente a criança, como ela é alvo de muita coisa, ela tá conhecendo o mundo, então acaba distorcendo a realidade de mundo dela, porque ela acha que é normal o cara maior bater nela, ela acha que é normal... Ser tratada dessa forma. E quando ela percebe que não, cara, cansei disso aqui, a criança com 13, 14 anos cansa disso, dispara esse uma trigger, criança, né? Imagina só, você tá de boa sendo criança, você não tem noção de nada. Exato. A pessoa chega falando que você tá fazendo uma coisa errada, que a sua existência está errada. Por si só, ela é errada. Imagina como você cresce com essa sensação. Sim. É difícil para um adulto lidar com isso. Uma criança, então, que tá na fase de aprender as paradas, de aceitar as coisas, causa isso. Sim. O jogo ele também criticou outros pontos, como o espetáculo criado pela mídia, né, na época. Foi absurdo. Que, nossa, tornou o ataque, assim, uma fonte de divulgação enorme e atribuiu a culpa aos videogames. Como sempre.
que eles jogavam, Porque né? é mais fácil, né? É tão mais fácil você atribuir as coisas uma parada como essa que é tão séria, tipo, um caso que, mano, deveria estar todo mundo envolvido pra que não acontecesse. Ah, os videogames, bota os videogames, Mas o governo não tem nada a ver, né? As Não, pessoas o problema não é da família que Nunca. tratava mal a criança ou dos meninos da escola que faziam bullying. Não, é o videogame que foi lá, os meninos jogavam CS, Sempre mataram. assim, né? O Ledoni, que é o desenvolvedor do jogo, ele não tinha nenhuma habilidade de design ou de programação, então ele resolveu fazer onde esse joguinho? Com aí as ferramentas do nosso querido, maravilhoso RPG Maker, velho. Nossa, O caramba, cara fez velho. o jogo inteiro no RPG Maker. É engraçado porque durante o jogo, pelo menos em algumas partes, algumas fases, ficam umas musiquinhas tipo 8-bit, assim, de Sweet Dreams. Então você tá jogando andando pela coisa com Sweet Dreams. Muito bom, É a velho. música do jogo em muitos momentos. O jogo ele foi considerado uma expressão artística por algumas pessoas e ele foi duramente criticado Claro, também, né? né? Sendo acusado de fazer apologia ao terrorismo, desrespeitar a memória das vítimas, desrespeitar as famílias. Mas eu acho que a proposta dele de colocar esse assunto em pauta, assim, por mais que você pode... É difícil você abordar um tema Que polêmico. chocou assim tanto, né? É, que Quando chocou você fala tanto. de holocausto, tá? Por mais que seja muito importante você falar sobre isso. É muito difícil você falar, é uma parada muito sensível, Não, até muito recente. hoje em dia a gente consegue falar abertamente sobre homossexualidade e racismo, mas há 10, 15 anos atrás Não era também assim. eram temas muito difíceis de Não eram serem falados. discussões que você tinha assim, não. Você nem podia ter. Sim, você falava com seu pai, por exemplo, com seu tio, sobre, homossexual, tem um amiguinho na escola e tal. Nossa, o seu pai já não quer imagina. isso, que não sei o que e tal. Hoje em dia... Filho meu, não. Por isso que na sua casa, queridos, papai e mamãe, por mais que eles tenham preconceito, pare um pouco e pense às vezes, porque eles viveram em outra época e às Nossa, vezes eles são totalmente. inocentes, eles não estão fazendo... Ensine eles, não fique bravo. Ensine tipo, papai e tudo mamãe. bem. Porque, mano, eles foram criados de uma maneira diferente, por pais que foram criados em tempos diferentes. E Então, eles isso é não- tudo herança de gerações passadas que não souberam lidar com essas E questões. provavelmente eles trabalham com pessoas que têm a mesma idade. Você tá lidando com pessoas Exatamente. novas que é estão na escola. responsabilidade sua de ensinar papai e conscientizar mamãe. e ensinar não só os seus pais, mas as próximas gerações. Pra que Exatamente. não aconteça mais esse tipo de coisa. O Dragon Age Inquisition é o terceiro game dessa franquia de RPG maravilhosa de ação desenvolvida aí pela BioWare, lançado em 2014. Não é E que é muito, muito da hora, velho. maravilhoso. Eu adoro. O jogo de fantasia é considerado um marco da representatividade e dentro da indústria, mano. Além de Porque é permitir difícil. que o jogador escolha seu gênero, orientação sexual e inclui personagens assumidamente gays e transexuais. Rompeu, lacrou o cu das inimigas, esfolou, arrombou o cu das inimigas. Da hora, você dá de cara com um monte de personagem que tá vivendo ali a atual sociedade ali naquele jogo que você tá jogando. É legal porque a própria narrativa do jogo tem um personagem chamado Dória, que é o homossexual assumido desde o princípio do jogo, independentemente das suas escolhas. Ele é gay, ponto. Muito Não há o da que hora. fazer sobre isso. É claro que o Dorian ele sofre preconceito por parte da família dele, que até tentou submeter ele a um processo de mudança de orientação, velho. Tá a famosa cora gay? Já ouvi, olha só, já ouvi esse papo. Um forte abraço! Tem até uma quest lá no jogo que você pode escolher ajudar o Dória a Parece se... que eu quebrei meu dente muito forte Eu ouvi agora. um barulho tipo... Bom. Não, Ah. não quebrou não. Tem até uma quest no jogo em que o jogador pode ir lá escolher ajudar o Dória a se reconciliar com a sua família, trazer bem-estar a todos. E explicar pra se família que ajudar, ele é, na verdade, uma pessoa normal. Your precious heir refused to play pretend for the rest of his life? You tried to change me. I only wanted what was best for you. You wanted the best for you. Your fucking legacy. Anything for that. É muito louco isso, porque a sua família vai lá, te ama igual, por exemplo, sou seu pai. Te amo, vivo na sua vida, tive você como filho e não sei o que você faz na sua vida. Você é gay, eu não sei. Aí você chega pra mim e fala, pai, eu sou gay. Nossa! Muda a chave automaticamente. Como que... Aí buga. Eu acho incrível, porque tem muitos pais Buga. que não se importam com o filho até eles falarem que são gays e aí, nossa, meu filho, vai se f***, você nem se importava com a criança. Tomar no show. E tem também o personagem Crane, que nasceu como uma garota, mas identifica-se como homem e é aceito e respeitado pelos outros personagens Que da hora como isso. homem. Wait, are you? I didn't realize. You didn't? Well, great. Now we can all talk about it. In Kunadar, Krem would be an Akunathak. That's what we call someone born one gender but living like another. And Kunari don't treat those Akun people any differently than a real man. They are real men, just like you are.
O jogo ele foi muito bem recebido no lançamento, com a maioria aí das reviews sendo muito positivas, a galera gostando muito e dando aí destaque também pra representatividade que esse jogo estabelece, que é muito, muito legal. Muito da hora. Parabéns a galera da Activision. Vocês estão de que parabéns, de parabéns. Tá de parabéns, parabéns. E antes do próximo bloco, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal pra gente inscreve. continuar fazendo coisas maravilhosas nesse Pipocando Games de cada dia. Quantos segundos você gasta pra dar um like e se inscrever no canal? Menos Tenta de aí, um. vamos ver. Escreve quanto tempo foi. Depression Quest, velho, que foi lançado gratuitamente em 2013. Você pode baixar aí na sua casa, joga aí, que é muito legal. Muito legal esse jogo mesmo, assim. Fala de uma parada que é um tabu, que é a depressão, que agora, recentemente, tá todo mundo discutindo isso muito, se conscientizando disso, procurando ajuda, e se tornando um assunto muito mais difundido, mas antigamente não era tão assim, não, né? Até pouco tempo atrás mesmo. A narrativa desse jogo, ela coloca o jogador numa aventura muito maravilhosa de empatia, fazendo as escolhas de alguém que sofre com depressão. E é muito legal esse jogo real. E o objetivo é tentar gerenciar os diferentes níveis de depressão do personagem, né? Que a pessoa sente, acho que na vida real também, né? Que sente-se cada vez mais vazio e com uma vida sem sentido, sem vontade de viver, sem vontade de sair da cama, e você vai jogando e descobrindo como entendendo esse lado da depressão, exato, que é bem complicado. E que normalmente é bem difícil de entender, né? Porque Acho que cada um sofre de uma maneira exatamente diferente, não tem um consenso, tipo, a depressão é isso. Claro, tem muitos aspectos da depressão que são comuns, mas é legal, né, discutir uma parada, você entender pelo menos de alguma forma como as pessoas pra você poder se ajudar sentem, também, quando você der de cara com alguém que tá assim. E as opções de ação desse jogo, elas vão diminuindo cada vez mais, até que a única coisa possível a fazer é nada. Nada. Quando você chega nesse ponto de não fazer nada, você descobre que ainda é possível pedir ajuda, e é sobre isso que se trata o jogo, velho. Mostrar que as pessoas em depressão não precisam sofrer sozinhas, velho. Que você tem sempre alguém ali, você sempre pode se apoiar em alguém, sempre pode estar com alguém que vai te ajudar, tá ligado? Exatamente, tipo, e é louco falar sobre isso, né? Você chega nesse ponto em que não há mais nada a se fazer conscientemente. E aí que vem muitos pensamentos que, sei lá, pessoas tiram a vida por causa disso, sabe? Ó, pra quem não sabe, pra quem não tem pra quem ligar, pra quem não tem auxílio, pra quem não tem grana para ir numa terapia, sei lá, se você tá se sentindo sozinho, se sentindo mal, ligue no CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, é gratuito, existe há milênios isso aí pra ajudar pessoas em situações muito difíceis. E as pessoas estão disponíveis 24 horas por dia, gratuitamente, você pode falar com a galera pelo site do CVV, ou também ligando lá 180, gratuito, 24 horas, as pessoas estão prontamente disponíveis pra te atender lá e é muito bom mesmo. E também o lado contrário, se você quiser ir no CVV pra você aprender e também lidar com pessoas assim, a como lidar, vá atrás, entra no site dos caras, joga no Google, vire voluntário, porque é super da hora também, velho. Você disponibilizar o seu tempo pra ajudar outras pessoas é uma coisa muito foda, né? Se você tiver a possibilidade de fazer isso, faça. Ajudar é muito da hora, cara. E procurar ajuda também, né? É muito necessário. Por mais que a gente converse aqui sobre temas como esse, ninguém é médico. Exato. Então procure ajuda, né? É a única coisa que a gente pode fazer. Claro que a gente se preocupa, a gente fica pensando, tem muita gente que sofre disso, eu sofro disso, e a importância de procurar ajuda é realmente muito, 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 muito importante. Sim. Procure ajuda. Ninguém tá sozinho, tá tudo bem. Fiz até um vídeo sobre isso. Tá aqui, ó. Assiste aí. Falei sobre essas coisas tudo aí. CVV, que eu digo, colega, valorize a vida. Far Cry 5 é um FPS maravilhoso de mundo aberto, desenvolvido aí pela maravilhosa Ubisoft, que tem o seu lançamento previsto para fevereiro de 2018. Por favor, por favor! Ansiedade, nossa, querido. Demais, joguei o 3, joguei o 4, o 4 é maravilhoso, meu Deus do céu. O jogador é colocado no papel de um assistente de xerife, mano, e deve ajudar a liberar a comunidade de Hope County de um culto extremista e militarizado. Ou seja, uma igreja, mano, dos caras treta cheios das armas, o bagulho só louco. É um exemplo disso. ISIS é um bom exemplo disso. ISIS é um exemplo disso. O vilão do jogo é o Joseph Seed, que é um pregador absurdo, que lidera lá a congregação de Eden's Gate. Ele acredita ser o escolhido para proteger as pessoas de um colapso inevitável, e mesmo que tenha que usar a força para convencer as pessoas, como muitos líderes absurdos já apareceram por aí. O mundo vai acabar, você acredita em mim? Ah, um dia vai acabar. Vai acabar, velho! Um dia vai acabar, pô! Em mim, caralho, entendeu? É tipo isso que o cara faz. O mundo pode acabar para você nesse momento. Cuidado com o que você fala, porque amanhã as tuas palavras podem servir de um chicote para torturar você
psicologicamente. E, mano, o jogo tá sendo considerado controverso, porque algumas pessoas veem uma grande relação entre a temática do jogo e o momento político americano que tá acontecendo, onde o conservador Trump foi eleito e tá querendo impedir ali a galera diferente de entrar, um discurso de ódio muito grande, né? I will build a great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. O diretor do jogo, Dan Haley, diz que a sua inspiração veio, na verdade, de movimentos separatistas. Olha só. Como, por exemplo, os que executaram os ataques terroristas de 11 de setembro. Over the next few days, we'll invite you to discover Karat Hands-On, where every single second is a story. O legal do jogo é que a intenção dele é mostrar a consequência de se levar algumas crenças ao limite, tá ligado? Gerando posturas, atitudes extremistas, violência. E o que tá rolando agora é o que tá rolando agora é o que já aconteceu anteriormente, que é a polarização, né? Existe, tipo, a centralidade tá morrendo. Então não existe, a galera de direita muito absurda, extrema, os coxinhos mortadela, tipo, uma guerra absurda. E ninguém para pra ouvir o meio termo. E quando rola isso é muito sério, né? Porque acaba a possibilidade de um debate, de conversar sobre coisas, não é extremos mesmo, e isso é realmente prejudicial para todos nós. Teve até uma petição para que o jogo ele fosse mudado, já que colocava os cristãos americanos aí na posição dos vilões, e exigiram aí que o muçulmano fosse colocado como um vilão, como um antagonista. Nossa, os caras são foda. Já que nós somos os vilões aí do negócio, da toda, somos mostrados como vilões, bota então um muçulmano aí pra ficar tudo bem. E depois desse vídeo aqui, agora você para, pensa, coloca a mão na consciência, repensa seus pensamentos, joga esses jogos e, mano, é isso aí, velho. Exatamente, querido, porque os jogos eles falam sobre coisas que são tabus, mas que nem deveriam ser, né? Bota a mão na consciência aí, né? Não respeitar o próximo, isso aí não tem nada a ver com esquerda ou direita, mano, tem a ver com humanidade mesmo, sabe? Tipo, independente do que você acredita, existe um ser por trás das ideias, mano. Olha pra esse ser, para de ficar olhando pras ideias, vai se f***. Like, favorito, se inscreve. Beijo! Tamo junto, cara! Tchau!